Hoje vamos ver o que o Velho Testamento da Bíblia Sagrada diz acerca da morte. Como os israelitas, os hebreus, entendiam a morte à luz da Bíblia. Vejamos alguns textos. Salmo 6, verso 6. Na morte não há lembrança nem louvor. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor. 1 Reis 2:10, Davi descansou com seus pais e foi sepultado. 1 Reis 11:43, dormiu Salomão com seus pais e foi sepultado. Os hebreus, o Velho Testamento, se referia à morte como um sono, como um descanso, onde não há qualquer atividade. Dormir, como você dorme. Quando você dorme, não há atividade, você não interage com outras pessoas. O Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma. Não ensina que após a morte os fiéis vão para o céu, para a eternidade, ou que após a morte os infiéis descem para o inferno, onde queimam eternamente. Ensina que a morte é um sono. A Bíblia usa a expressão descansou ou dormiu com seus pais para descrever a morte dos patriarcas e o sono da morte. Referindo-se à morte, Jó falou de não acordar do sono. O salmista escreveu, no Salmo 17, verso 15, eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Quando acordar, isso quer dizer, na morte estamos dormindo. O grande perigo em crer que os mortos participam da vida dos seres humanos. Qual é esse grande perigo? Em achar, entender que os mortos podem interferir, participar, interagir com os vivos. A falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis aos enganos de Satanás. Veja o texto de Ellen White no livro Grande Conflito. Muitos terão que encarar espíritos e demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. Sabe, irmãos, quando estamos de luto, quando estamos tristes, chorosos pela morte de um parente, pela morte de um amigo, ficamos muito suscetíveis aos enganos de Satanás, de mostrar uma pretensa aparição desses entes queridos que morreram e falar e fazer com que eles falem conosco. A Bíblia diz que isso não é verdade. A Bíblia diz que isso é obra do engano, é obra do enganador, daquele que primeiro disse, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Mas se os mortos estão dormindo, se eles estão descansando, quando é que eles vão acordar? Será esse sono eterno? Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra, isso quer dizer aqueles que estão sepultados, ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Só há duas possibilidades, irmãos. Ou nós vamos ressurgir para a vida eterna, ou nós vamos ressurgir para o desprezo eterno. Isso quer dizer para a extinção. Veja ainda Jó falando sobre a morte e sobre a ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Isso ele estava se referindo à segunda vinda do Senhor Jesus. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então, quando o Senhor Jesus voltar, os seres humanos que aceitaram o sacrifício de Cristo, os seres humanos salvos, vão ver na pele, na carne, no corpo físico, vão ver o Senhor Jesus voltar. Veja, depois de ainda noutra tradução deste mesmo verso, depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. A Bíblia não fala, irmãos, que nós vamos espiritualmente para o céu. Ela diz que nós vamos fisicamente para o céu. E quando vamos fisicamente para o céu? Por ocasião da segunda volta do Senhor Jesus.
Os crentes do Velho Testamento, os patriarcas, os profetas, criam e ensinavam dessa maneira. Mas qual é então, irmãos, o consolo dos crentes diante da morte? É claro que a morte nos aflige. É claro que ficamos tristes quando perdemos entes queridos, um pai, uma mãe, um filho. Isso nos deixa profundamente tristes. Mas qual é a esperança, irmãos? Veja um texto da nossa lição, está lá no rodapé da página de segunda-feira da nossa lição. Embora lamentemos pelos mortos, precisamos nos consolar com o fato de que depois que os fiéis fecham os olhos, não importa quanto tempo demore, o que verão, assim que acordarem, será a segunda vinda do Senhor Jesus. Nesse momento, seu primeiro pensamento será: Cristo voltou. Que maravilha, irmãos! Sabe aquele teu ente querido, o teu pai, a tua mãe, que você perdeu, que a morte levou? Ele está descansando. Ele não está participando das coisas dessa terra, nem das alegrias, nem das tristezas. Ele não pode interferir na tua vida, não pode interferir na vida de qualquer ser vivo. Eles estão descansando, dormindo um sono tranquilo e vão ser despertados com a volta do Senhor Jesus. Veja o que lemos, irmãos. A primeira coisa que os nossos queridos que estão mortos em Cristo vão ver é a volta do Senhor Jesus Cristo. O seu primeiro pensamento será: o Senhor Jesus voltou. Que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós com esse pensamento tão bonito de que os nossos queridos que morreram estão descansando, não estão sofrendo, não estão no céu, ou não estão no purgatório, não estão no inferno, mas estão descansando, aguardando a volta do Senhor Jesus, a breve volta do Senhor Jesus. Amanhã vamos continuar esse estudo, mostrando o que o Novo Testamento diz acerca da morte. Mas que Deus nos abençoe e nos console com essa tranquilidade. O meu ente querido que morreu está descansando. Quando ele vai acordar? Quando o Senhor Jesus voltar. E vai voltar para quê? Para receber a imortalidade, para receber a vida eterna.